Vamos nos encaminhando, então, para a última conferência do nosso quarto Colóquio Internacional de Investigação Crítica. Nós convidamos para compor a mesa a professora Larissa Santos e os professores Marco Bonito e Rafael Foleto. Por favor. A professora Larissa Santos é doutora em Ciências da Informação e da Comunicação pela Universidade de Sorbonne, em Paris, e professora da Universidade Federal do Pampa. Marco Bonito é doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e também professor da Universidade Federal do Pampa. E Rafael Foleto é doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e professor da Universidade Federal de Santa Maria. Primeiro, uma coisa que todo mundo que está aqui desde quarta-feira já ouviu bastante, mas que eu acho necessário e importante, que é agradecer ao convite de participação no colóquio, que para mim também é bastante importante, assim como a Tamires comentou durante a apresentação dela, poder voltar a casa. Sou filho da casa, do Processo Com, e fico sempre muito honrado e contente em poder compartilhar com todo mundo as coisas que eu aprendi aqui dentro do Processo Com e as coisas que a gente levou para a Unipampa e tem desenvolvido lá. Então, é um momento bastante importante para nós, para mim e para a Larissa. Como vocês podem ver, nós estamos na mesma paleta de cores no dress code. Estamos juntos e Shallow Now aqui para apresentar para vocês um pouco da nossa pesquisa dentro do grupo de pesquisa texto que nós temos lá na Unipampa. Então, vamos lá. Imaginamos que todo mundo está cansado, a gente vai fazer a nossa parte juntos e Shallow Now, como eu disse, um dueto, isso. Então, imagino que a gente vai conseguir ser um pouco mais ligeiro na nossa apresentação. Pelo menos a expectativa é essa, tá, Vitória? Você me monitora aí, por favor. Tá, então, primeiro a gente vai apresentar para vocês a problemática do que está movendo o nosso pensamento nesse momento com relação à linha de pesquisa dentro do nosso grupo de pesquisa. Nós temos 4 linhas, e a linha de pesquisa em que eu e a Larissa estamos trabalha com questões de narrativas midiáticas, Acho que sintetizando é essa a ideia. Então, a problemática, as várias problemáticas que nos impulsionam, está ali os contextos históricos, sociais, políticos, econômicos, culturais, comunicacionais das pessoas com deficiência, que são os atores sociais que nos interessam nesse momento. O panorama político legal no Brasil com relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, um estatuto que foi publicado um mês depois de eu defender a tese aqui na Unicinos, Então, até eu defender a tese não existia a publicação do Estatuto. Um mês depois, o Estatuto foi publicado e, como vocês podem imaginar, não é respeitado, como é uma praxe. A produção das narrativas midiáticas sem acessibilidade comunicativa, ou seja, perceber como é que as produções de conteúdo nas diversas mídias, sejam hegemônicas ou não, dentro dos canais individuais das pessoas ou nos canais de concessão pública hegemônicos, em quase nenhum se encontra acessibilidade comunicativa ou o respeito ao direito humano da pessoa com deficiência de ter acesso às informações. E outra coisa que também nos preocupa nesse momento é o ensino e a formação, que nós tiramos o foco da deficiência como sendo um problema da pessoa e jogamos o foco da deficiência no ensino, em outro objeto, Então, a gente também está preocupado com a formação dos novos comunicadores no Brasil, porque se não há um estímulo dos próprios professores em ensinar a necessidade de se ter comunicação com acessibilidade, provavelmente esses novos comunicadores vão chegar no mercado e também não vão se preocupar com isso. E as organizações que falam em inclusão, mas não contemplam acessibilidade comunicativa. No colóquio passado aqui na Unicinos, a gente apresentou
a pesquisa que a gente fez dentro do grupo RBS, em que a RBS fala sobre a importância da acessibilidade, mas sempre criticando o outro, não percebendo que ela mesma não faz nada com a acessibilidade, né? Então, são essas questões que nos motivam. E aí, como questão problema, para a gente apresentar aqui para vocês, a gente trouxe como se configuram as narrativas midiáticas e seus processos comunicacionais em virtude da cidadania e da acessibilidade comunicativa. Bom, aqui é só fazer uma homenagem, né, ao esquema sinóptico gianístico, né? Então, aqui é como se forma a problematização, né, e as questões, e quais são as mediações e as tecnicidades que estão envolvidas, né? Não vou me estender muito nesse slide, mas para vocês entenderem que elas, tanto as questões técnicas quanto as questões de mediações, elas implicam nessa problematização que a gente traz para vocês, né? E, no final das contas, a gente quer entender como é que estes sujeitos, né, se apropriam e fazem uso dos conteúdos, às vezes com táticas sertonianas, tendo que pular barreiras informativas e, às vezes, criando estratégias, né, quando estão no poder, criando estratégias para poder vencer essas barreiras que a gente chama de barreiras comunicacionais, não comunicativas. Muito bem. Bom, antes de apresentar um pouco os nossos objetivos, aqui eu só vou contextualizar do que nós estamos falando e o que nós nos propusemos a apresentar para vocês também. O que nós trouxemos aqui hoje, na verdade, é parte de um projeto de pesquisa que nós registramos na Unipampa, então, esse ano. Um projeto que tem uma perspectiva de 2 anos, pelo menos, né? Mas provavelmente a gente não vai conseguir, né, dar conta nesses 2 anos e investigar tudo que nós já percebemos que tem para ser feito, né, no campo da acessibilidade comunicativa. Então, no âmbito desse projeto de pesquisa, nós nos propusemos alguns objetivos, talvez um pouco, né, amplos e abrangentes, mas que seriam no sentido de tentar observar as diferentes narrativas midiáticas ou transmidiáticas, como estão sendo chamadas agora, né, nas mais variadas formas, né, a gente vai descrever um pouquinho elas, mas observar essa produção, esses processos comunicacionais, como a gente vai chamar aqui, pela ótica da acessibilidade comunicativa, né? E para que isso? Para a gente refletir diferentes coisas, tentar estimular um pouco a reflexão, tanto teórica quanto metodológica, sobre essa produção, sobre o tema, e como o Marco disse, o que nós estamos fazendo também nas universidades, será que a gente está pensando a construção dessas narrativas desde o princípio, né, desde o processo produtivo com acessibilidade ou não, e estimular também, tentar modificar um pouco a formação desses novos profissionais em comunicação, porque da maneira como se apresenta o cenário hoje, nós estamos formando comunicadores deficientes, é isso que a gente está percebendo. Porque a acessibilidade comunicativa, essa perspectiva da inclusão e de uma construção de processos mais inclusivos, a gente ainda não está conseguindo desenvolver. Então, é um desafio que a gente tem agora, modificar também esses profissionais. E tentar compreender, então, a produção, a circulação dessas diferentes narrativas através dessa ótica, né? Tanto da cidadania quanto da acessibilidade comunicativa. Muda. Pode passar. A metodologia, nós colocamos aqui, na verdade, alguns aspectos metodológicos de pesquisas que nós já realizamos, né, já estão sendo realizadas, né, que fundamentam o nosso trabalho, o nosso projeto de pesquisa, mas que provavelmente não vão dar conta de tudo que nós precisamos fazer nesses 2 anos. Isso porque... da forma como eu entendo, né, o processo metodológico, né, e acredito que o Marco também, esse percurso metodológico ele se dá em função do objeto, né? É assim que nós fazemos essas construções, né, é a perspectiva que o Marco me explicou, que aqui vocês também trabalham. Então, em função da diversidade de objetos que nós
percebemos que vamos analisar de contextos e de dimensões, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, esse percurso metodológico vai sendo construído em função do próprio objeto, das características, das variações e dos sujeitos que nós vamos precisar interrogar também, né? Então, aí vai ser uma construção a partir disso, né? Então, são só alguns aspectos que nós utilizamos tanto para construir o projeto e para os fundamentos, né, para as pesquisas fundamentais que nós já desenvolvemos até o momento. Aí, mais propriamente, falando sobre algumas dimensões que nós pretendemos abordar, então, nessa nossa pesquisa para os próximos 2 anos, pelo menos. Então, eu coloquei aqui para vocês pelo menos 3 dimensões. Então, esses quadrinhos são dimensões principais, acredito que, de repente, tenhamos mais dimensões, nesse sentido de aproximar essas pesquisas narrativas das pesquisas sobre acessibilidade comunicativa. O que nós podemos, então, analisar e pretendemos investigar? Os espaços de produção de narrativas, né, seria uma dimensão. Como assim produção? Esses espaços, esses lugares de construção das narrativas, sejam as agências de comunicação, as rotinas produtivas, os espaços de produção jornalística, as organizações como um todo, né? Então, analisar esses espaços e essas rotinas e como as narrativas elas estão sendo construídas com acessibilidade, sem acessibilidade, se pensa acessibilidade nesses espaços, né? E aí nós já temos um exemplo, que é a pesquisa da Letícia Beifus. Então, a pesquisa que a Letícia desenvolveu foi essa que eu tinha comentado agora há pouco, né, que a gente apresentou no colóquio passado. Ela ficou mergulhada, né, uma orientanda minha que ficou mergulhada dentro da RBS, né, por 15 dias, nos diversos canais e redações da RBS, tentando entender como funcionava o processo lá de dentro, né? E a gente publicou esse trabalho já em alguns congressos e também em revista científica. Está no livro também. Está no livro, justamente o texto que está no nosso livro que nós lançamos aqui. E foi muito interessante observar o quanto existe de... Eu acho que a palavra é forte, mas é essa, né? O quanto existe de ignorância com relação a esse assunto, né? Por parte de quem trabalha já no chamado mercado de trabalho, e também nas universidades, onde a gente tem ido apresentar os trabalhos em congressos, e que a gente percebe que existe muita dúvida, as pessoas não sabem exatamente do que se trata, muita gente confunde, né, como era o caso lá na RBS, confunde o fato de fazer uma reportagem sobre uma pessoa com deficiência como sendo algo com acessibilidade, e que existe um abismo entre uma coisa e outra, né? Então, é interessante porque a gente está fazendo esse papel também de pedagógico de poder levar o assunto adiante. Outra discussão importante nesse âmbito, e a gente falou um pouquinho disso ano passado, em um congresso que a gente participou em Minas Gerais, né, mas pensando na questão da comunicação organizacional, que é como hoje em dia se fala de diversidade e de inclusão nas empresas. Mas é justamente numa perspectiva, como o Marco apontava agora, assim, não, nós pensamos acessibilidade, nós pensamos em inclusão, porque nós contratamos uma pessoa cadeirante. E a acessibilidade se limita a isso. E, principalmente, quando a gente fala desses espaços de produção comunicacionais, como é que a acessibilidade é contida nesse processo comunicativo, que é o que nos interessa aqui, né? A acessibilidade não é só isso, não dá conta, né? Nós temos que pensar a comunicação como um todo que circula nessas organizações. Então, essa dimensão dá conta disso. Uma segunda dimensão possível, né, que pretendemos analisar, é a questão das narrativas enquanto processos e enquanto produtos, né, comunicacionais. Isso significa pensar também em diferentes aspectos. As narrativas midiáticas em si, né, a análise das narrativas como objetos, né, já concretos, sejam essas narrativas orais ou narrativas impressas, os processos, as narrações, então analisar o próprio ato de narração e como ele é feito e de que maneira a gente pode pensar a acessibilidade nisso, né? Nós estamos, desde o ano passado, de forma, poderia dizer, experimental, trabalhando com os nossos alunos a questão das narrativas esportivas, né? Como pensar essa questão das narrativas esportivas para as pessoas com deficiência? Então, é um desafio que a gente também tem, né? Essa questão das narrações.
e os processos que me interessam muito, né, os processos narrativos, que eu vou chamar de processos de narrativização, né, que é um conceito que eu trabalhei na minha tese, que é de transformar algo em uma narrativa, né? Então, é o que o jornalismo faz, trabalha ou transforma fatos em narrativas, né, apreensíveis, e dá um tom, dá um drama, enfim, um enfoque diferenciado, e a gente pode perceber isso também no trabalho que foi feito por uma aluna, isso em 2016, pensando nessa narrativização nos museus, né, que foi a Janine. O trabalho da Janine, também uma orientanda minha ali da Unipampa, ela desenvolveu, a gente começou a desenvolver o conceito de acessibilidade jornalística, né? Então, ela foi para dentro do Museu Jango, né? Porque lá em São Borja é a terra do Jango, onde o Jango nasceu, e aí ela foi para dentro do museu e transformou as salas do museu e as peças que tem no museu numa narrativa com audiodescrição para a pessoa com deficiência visual poder ter acesso. Então, ela descrevia o que tinha na parede, o que tinha dentro dos vidros, enfim, tudo que tinha e que a pessoa não pode tocar e ela não tem como ter acesso. Ela fez uma descrição das peças e ela contava isso, mas de maneira jornalística, né? Então, foi um projeto experimental e é um dos trabalhos que eu orientei, assim, que eu mais gosto, assim, é um baita de um trabalho bacana, e que depois serviu para a própria prefeitura poder se apropriar disso, tal, que é uma daquelas coisas importantes para a sociedade conseguir entender como que a gente das ciências humanas e sociais pode contribuir com a sociedade, né? A gente não fica só fazendo ciranda e outras coisas, né? Miçangas e coisas do tipo, né? A gente também pode contribuir com a sociedade nesse sentido. E o outro, já falo do outro? Pode falar, se você quiser. Ou você vai apresentar? Me perdi. Uma terceira dimensão que é o campo que o Marco já tem explorado mais de perto, seria essa dimensão da recepção, né, dessas narrativas, que aí é pensar como é que esses sujeitos estão apreendendo as narrativas, né? As táticas, as estratégias, as formas, né, de apreensão, ou os usos e apropriações, né, propriamente ditos, dessas narrativas pelas pessoas com deficiências. E isso é muito importante, porque a gente precisa justamente interrogar esses sujeitos, né? Será que o que a gente está fazendo é suficiente? Será que a gente não está, na verdade, criando barreiras comunicacionais para essas pessoas? Isso nos ajuda a refletir os nossos processos comunicacionais, justamente. E aí nós temos o grande exemplo, então, a pesquisa do professor Marco Bonito, né? Dos usos e apropriações, aí pensando nas pessoas com deficiência, principalmente visual, né? E as pesquisas que estão em desenvolvimento nesse momento, que é da Juliana Tamaki e da Caroline Andrade, né? Eu cometi uma gafe que eu esqueci o Gabriel aqui, que também está fazendo, mas eu vou citar ele, para ele não ficar triste, que ele deve estar me assistindo agora, senão ele vai ficar bravo comigo. Mas eu tenho 3 orientandos nesse momento que estão trabalhando com trabalhos especificamente ligados a questões da acessibilidade comunicativa. A Juliana Tamaki, pesquisando uma coisa que, pela nossa pesquisa exploratória inicial, nos bancos de teses e dissertações e artigos científicos, não existe nada, pelo menos do que nós encontramos aqui, que é a recepção das pessoas com síndrome de Down com relação ao jornalismo, que é uma coisa que provavelmente não gera muito interesse, porque as pessoas com síndrome de Down não são vistas como consumidoras de nada. Então, a gente identificou essa falha de pesquisa e a gente está querendo entender como é que essas pessoas se abastecem de informações jornalísticas, porque elas são cidadãs. O jornalismo, de alguma maneira, se propõe a ter um papel de formação cidadã, e a gente quer entender como é que isso ocorre, como é que eles se valem das informações jornalísticas para poder criar suas táticas de sobrevivência. A Caroline Andrade está trabalhando com uma outra ideia também, uma dimensão bem interessante, que é com relação à produção de conteúdo sobre jornalismo meteorológico. Então, a meteorologia, que é uma coisa tão importante no cotidiano de todos nós,
ela tem barreiras comunicacionais que impedem as pessoas com deficiência sensorial, né, com problema auditivo ou visual ou cognitivo, de compreender exatamente o que está acontecendo, né? Então, como vocês podem imaginar, no jornal fala aqui nesta região, mas não diz qual é a região, porque está mostrando no mapa, né? E a pessoa não sabe qual é a região, se é a região norte, sul, se é a região dela, se vai chover, se não vai. Então, e essas coisas são implicantes no cotidiano dessas pessoas. A gente quer entender como é que isso funciona também. E o Gabriel, que eu acabei não citando aqui, ele quer trabalhar com a comunidade de gamers, com pessoas que são jogadoras de videogame, né, gamers, que são pessoas com deficiência. E nós fomos descobrir que existe uma comunidade gigante de pessoas que são surdas e jogam os games, participam de campeonatos, tem uma estrutura incrível, e era uma coisa que estava escondida, que a gente não fazia nem ideia. Então, a gente está ficando feliz assim, também com o que está descobrindo. Aqui, os pressupostos teóricos, então, pressupostos que a maioria do pessoal do processo com já está bastante acostumado, então não vou me ater em detalhar todos, né? Os ligados à narrativa, que são mais da Lara, eu vou passar a bola para ela. Eu acho que tu vai passar, porque depois eu vou aprofundar um pouquinho mais alguns deles. Bom, aqui o conceito específico que eu trabalho ali na minha tese, né, sobre acessibilidade comunicativa, ele é um conceito em construção, né? Quando eu revisito a minha tese, eu vejo, aquela coisa que depois que a gente defende a tese, fala, nossa, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, mas, enfim, né, é um conceito que ainda está em construção, e nesse momento a gente está entendendo ele dessa maneira, né, como um elemento essencial dos processos comunicacionais, que ele tem características de linguagem com desenho universal, ou seja, o desenho universal é a ideia de uma linguagem que sirva para todos, né, ou seja, que ela seja acessível independente das habilidades e competências do usuário, que respeite os direitos humanos, ou seja, a acessibilidade comunicativa tem essa prerrogativa, né, de respeitar os direitos humanos da pessoa com deficiência com relação ao acesso às informações e à comunicação, e que, no final das contas, ela promove a cidadania comunicativa, né, ela dá a possibilidade da pessoa fazer isso de uma maneira melhor. Com relação, então, a esse aspecto das narrativas, né, mediáticas, e como é que a gente observa elas hoje, para dar conta, então, dessa dimensão narrativa na nossa pesquisa, nós vamos mobilizar uma perspectiva que se denomina narratológica, e que é uma perspectiva que eu tenho trabalhado desde 2011, se eu não me engano, e que ela é oriunda principalmente dos estudos da literatura, né? Então, eu vou beber lá em outros campos para conseguir observar, assim, da maneira que eu quero, essas narrativas, né? E isso para que a gente possa observar, então, essa produção, né, de narrativas, a construção de narrativas, mas também a circulação dessas narrativas. E a circulação e a adaptação dessas narrativas nos diferentes meios, né, nos diferentes dispositivos. Olhando, né, nesse caso, como eu falei para vocês desde o início, sob a ótica da acessibilidade comunicativa, né, como é que isso pode ser incluído. Então, a gente vai tentar observar, de uma maneira bem ampla, narrativas jornalísticas, narrativas publicitárias, narrativas organizacionais, que é o tema que eu tenho trabalhado mais de perto, narrativas esportivas e esportivas, né, no caso dos games, e eu trouxe para vocês ali algumas referências que são de pesquisadores que já têm trabalhado, já têm olhado para as narrativas por essa ótica da narratologia, né, que é o Demétrio Sosser, narrativa jornalística, a professora Vanessa Brandão, da UFMG, o Jean-Charles Zozoli, que é da UFAL, a Nicole da Almeida, que foi minha orientadora, né, na Sorbonne, os meus trabalhos, né, que, falando de narrativas organizacionais, eu ainda não encontrei muitos colegas, e narrativas esportivas e esportivas que a gente ainda está em desenvolvimento, é uma parte exploratória que a gente não tem constituída ainda, então por isso que eu não citei para vocês nenhuma referência. Aí a gente se questiona, quando a gente olha para esses diferentes tipos de narrativas, possuem acessibilidade, de que maneira a gente vai encontrar ou não acessibilidade nessas pesquisas, e o que a gente tem observado é que não, né? Então, a partir disso, pode passar,
a gente sentiu a necessidade de pensar um novo conceito, né, para dar conta da acessibilidade nas narrativas. Tá, só para não deixar a ponta aberta, né, a gente fez durante o ano passado um projeto de ensino lá na Unipampa, motivado porque os alunos nos pediam, né, queriam aprender a fazer narração esportiva. E aí eu falei, bom, tá, então se a gente vai trabalhar e exercitar a narração esportiva, e era a época de Copa do Mundo, né, essa coisa estava bastante efervescente na época, eu falei, tá bom, então se a gente vai fazer isso, mas eu quero que vocês pensem, né, também na questão e na dimensão das pessoas que não enxergam, não ouvem, ou têm dificuldade para enxergar e para ouvir, como que essa narração, né, que é feita de maneira hegemônica também, da Copa do Mundo, etc., não chega nessas pessoas. Então, a gente fez vários exercícios e a gente usava os videogames como simulacro da realidade. Então, eles ficavam jogando uma partida de futebol no videogame, por exemplo, e os colegas ficavam narrando aquela transmissão e a gente ficava tentando inventar uma forma de fazer isso com acessibilidade. Foi uma experiência muito interessante e que a gente ainda está reunindo para poder depois publicar a respeito desse trabalho. Então, a gente começou a partir dessa reflexão, né, em torno das narrativas e da deficiência que nós, comunicadores, temos, né, ainda de pensar acessibilidade nessa produção de narrativas. Nós começamos a trabalhar, desenvolver teoricamente, conceitualmente, né, nesse momento, um conceito de narrativas acessíveis, né. E para explicar um pouco de onde isso surge, né, e como eu entendo também as narrativas e as referências que eu utilizo, principalmente dos pesquisadores da França, da Bélgica e da Suíça, né. Na Bélgica existe um observatório de narrativas midiáticas, onde eu vou buscar principalmente essas referências, né, do pessoal que está trabalhando com narrativas midiáticas na atualidade. Esses autores, eles pontuam que esses processos narrativos, eles deveriam ser orientados ou deveriam responder ao que eles vão chamar de um duplo ordenamento, né? O que isso quer dizer? Contemplar uma dimensão que seria mais cronológica, né, que diz respeito à organização dos fatos na narrativa, para que essa narrativa seja lógica, mas também uma dimensão que eles vão chamar de configuracional, né, que tem a ver com a coerência global, né, uma dimensão um pouco mais argumentativa, a coerência dessas narrativas para que elas possam ser inteligíveis, né, possam ser compreendidas, façam sentido, vamos dizer assim. E aí, quando a gente olha para a questão da acessibilidade, a gente pensa que as narrativas acessíveis, é assim que a gente está entendendo, né, e é o conceito que a gente traz, elas não podem ser somente, então, não podem atender somente a essa cronologia ou só a essa dimensão configuracional. Elas também têm que pensar numa outra dimensão que a gente vai chamar de sociotécnica, que tem a ver, então, com a adaptação, né, dessas narrativas aos diferentes suportes, dispositivos, para que esses relatos, essas narrativas possam ser não apenas compreendidos, né, não apenas compreensíveis pelas pessoas com deficiência, né, por todas as pessoas, na verdade, aí incluindo as pessoas com deficiência, mas também que possam ser acessíveis. Então, para isso, a gente tem que conseguir eliminar as barreiras comunicacionais para que a gente possa, né, garantir essa acessibilidade por todas as pessoas. Bom, aqui, só para as pessoas terem uma ideia do que a gente anda produzindo ali na Unipampa, né? Então, a Larissa me chamou a atenção ontem para o fato, quando a gente estava começando a montar a nossa apresentação, né, a estética, ela me chamou a atenção para o fato de que a minha primeira incursão com relação a questões de acessibilidade na comunicação vai ocorrer em 2010, quando eu cheguei na Unipampa, e eu tive uma orientanda que era cega, e é isso que me motiva e que gera tudo isso, né? E aí ela me fez perceber que o ano que vem forma 10 anos que eu tive a primeira relação direta com essa questão, e eu tenho a perspectiva e a ideia, né, de juntar todos esses trabalhos que eu orientei, que eu publiquei, etc., num livro, né, comemorando os 10 anos aí de pesquisa
com relação a isso. E aqui estão alguns dos trabalhos, né, de orientandos e meus também, né, que eu publiquei aqui desde 2012, né, está faltando da Cristiele, justamente o primeiro. O mais importante. E aqui os mais recentes, como eu disse para vocês, né, então eu acabei não citando porque não estavam naquelas dimensões que a Larissa comentou anteriormente, mas tem o trabalho também da Eduarda Reolon, que está querendo fazer um mix de ideias ali, ligando jornalismo infantil com literatura e narração com acessibilidade para crianças que não enxergam. E a gente está trabalhando dentro de uma escola lá em São Borja, e a ideia assim é muito, muito interessante, né? Ela quer trabalhar com fanfics do Pequeno Príncipe, né? As crianças vão escrever histórias ficcionais sobre os personagens secundários do Pequeno Príncipe, e vão fazer isso com acessibilidade para outras crianças que não enxergam ou não ouvem, né? Então, assim, um projeto super bacana, que está nos inspirando, assim, a gente fica bem feliz. A Paula Bica, que está querendo entender os canais no YouTube que falam sobre moda, com moda inclusiva, né? Porque nós temos também a moda que é feita para pessoas com deficiência. Só que os canais que existem não fazem com acessibilidade comunicativa, né? É um clássico, né? A Juliana Tamar, que eu comentei, a Carol também, e o Gabriel, que eu não tinha citado lá, mas está aqui também, para não cometer nenhum pecado com ele. E aí, encaminhando para o final, nem vou precisar dos 10 minutos. Olha como nós somos bonzinhos, né? Encaminhando, então, para o final da nossa apresentação, a gente traz de volta, então, a questão, o problema que a gente trouxe ali no início, né? Então, como se configuram as narrativas midiáticas e seus processos comunicacionais em virtude da cidadania e da acessibilidade comunicativa. Então, a gente está entendendo, né, neste momento, que a inteligibilidade da narrativa, na era dos processos midiáticos e transmidiáticos, deve levar em consideração os princípios do conceito universal, que é um conceito do Ron Macy, né, que era um arquiteto, mas que desenvolveu os 7 princípios do desenho universal. E esses 7 princípios do desenho universal, que eram da arquitetura, eles podem ser apropriados pela comunicação, eu apresento isso lá na tese, né, eles podem ser apropriados pela comunicação de uma maneira quase exata, né? Se eles tivessem sido pensados para a comunicação, não faria nenhuma diferença, né? E em relação à acessibilidade comunicativa, bem como ao respeito aos direitos humanos que garantem o acesso irrestrito às informações e a promoção da cidadania das pessoas com deficiência, porque, no final das contas, o que eu ainda continuo percebendo, né, desde a época da produção da tese, da defesa da tese, em decorrência disso, continua existindo o mesmo problema, né? Não há, as barreiras comunicativas, elas continuam existindo, os produtores de conteúdo continuam ignorando que existem pessoas com deficiência sensorial, e essas pessoas, para poder ter acesso a coisas básicas, né? A gente nem está falando a coisas mais complexas, mas acesso às coisas básicas, como um jornal na televisão ou na web, eles não conseguem ter toda a dimensão da comunicação. Às vezes, eles conseguem ter acesso a uma parte do texto, uma ideia do que tem na imagem, mas eles não conseguem significar e usar toda a cognição possível humana para poder consumir esses conteúdos. Acho que era isso. Então, muito obrigado. Obrigada. Passar a palavra para o meu colega. Hoje a gente combinou de vir em homenagem aos times que a gente torce, né? Eu e a Larissa viemos em homenagem ao Palmeiras e o Rafa ao Inter, não é isso, Rafa? Boa tarde, então. Sendo o último, né, a encerrar aqui o colóquio, vou tentar não me estender muito, mas também não vou fugir de agradecer ao convite por participar mais uma vez de mais um evento do grupo e da rede. Sempre é ótimo, né, tem sido ótimo nos últimos quase 4 anos que eu estou em Frederico, atravessar o estado para vir aqui
rever vocês e conversar um pouco sobre o que eu estou tentando fazer lá no norte do Rio Grande do Sul. E também, especialmente, porque, assim como o Marco, eu fiz as contas e esse ano fazem 10 anos que eu faço parte do processo Com, né? Entrei aqui 10 anos atrás com um pouco mais de cabelo e um pouco menos de peso. E mais do que me formar na Unicinos, eu me formei no processo Com, né? Fiz meu mestrado e meu doutorado aqui e 4 anos depois sigo participando, sempre com uma experiência importante para a minha formação. Bom, estou trazendo mais um movimento dessa pesquisa que eu comecei há 3 anos atrás lá em Frederico e a gente está no último ano dela, por conta de um edital do FINEP que a gente conseguiu um recurso, a gente montou um laboratório de pesquisa por software, né? E para ter o laboratório, para ter o recurso, precisava ter uma pesquisa. E aí eu inventei essa pesquisa sobre os agricultores familiares da região, sobretudo para dialogar com a região na qual o campus da UFSM de Frederico Westphalen está inserida, né? Que é a região do Médio Alto Uruguai, que corresponde a 22 municípios, a maioria de produção agrícola e, por conta disso, o diálogo com os agricultores familiares. Desses 22 municípios, 3 fazem divisa com Santa Catarina, do outro lado do Rio Uruguai é outro estado. E desses 22 municípios, 3 ou 4 são áreas indígenas, né, como Nonoá e Barra do Guarita, que são as maiores áreas indígenas do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, para tentar entender um pouco desse contexto no qual eu estava indo morar e no qual também eu iria trabalhar, a gente desenvolveu esse projeto de pesquisa, também para trabalhar com softwares de pesquisa pelos quais a gente recebeu recurso. O projeto era um pouco ousado, eu queria fazer entrevista com 300 pessoas, né, nos 23 municípios, e aí a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a Emater, que é o órgão de assistência rural que a gente tem, e descobri que existiam 83 localidades na região, né, e mais de 800 famílias. E aí, então, eu fui um pouquinho menos ousado, quis fazer só 150 questionários para depois fazer grupos focais. Se tudo der certo, a gente termina os questionários já foram todos feitos, foram feitos para além, porque, enfim, às vezes a gente se empolga no campo e acaba conversando mais com as pessoas, mas eu quero fechar esses dados esse semestre, e para o semestre que vem fazer a etapa mais qualitativa da pesquisa. O projeto inicial ele acabou sendo remodelado aos poucos, e aí, em vez de fazer uma pesquisa mais geral sobre o acesso, o consumo e o uso e a apropriação dos meios de comunicação, a gente acabou dividindo a pesquisa em 5 pequenas pesquisas. Uma pesquisa para cada um dos meios de comunicação, ou para cada um das mídias, ou para cada um dos processos midiáticos, né? O que a gente tem feito é trabalhar em cada movimento da pesquisa, em cada parte da pesquisa, trabalhar com cada um dos meios de comunicação, cada um dos processos. E aí a gente volta, retoma e vai adiante no próximo processo midiático, né? Como que a gente faz isso? Primeiro, baseado nas ideias, né, das pesquisas de recepção, a partir de Martim Barbeiro, da Giane, do Efendi e da nossa colega de Santa Maria, a Veneza Roncini, mas também utilizando instrumentos de pesquisa ou técnicas de pesquisa que derivam, né, dos estudos de recepção, entre elas o questionário. A gente monta um questionário para cada um dos meios de comunicação, vai em diferentes espaços entrevistar as pessoas. Esses questionários quase sempre têm em torno de 15 questões, divididas em 3 blocos. Os 2 primeiros blocos são quase sempre iguais. O primeiro bloco mais socioeconômico, para a gente entender um pouco do perfil dos sujeitos com os quais nós estamos conversando. O segundo bloco, mais de consumo de meios de comunicação, para entender questões como que meios mais utilizam, que horário mais utilizam, se tem acesso a questões como a tecnologias digitais, como celular, internet, computador, e depois um questionário específico, uma sessão específica sobre o meio com o qual a gente está dialogando. Então, a gente já fez um sobre impresso, um sobre digital, um sobre rádio, um sobre TV, que a gente vai conversar agora, e o próximo é sobre publicidade, para ver de que forma a publicidade está incidindo nesses sujeitos e ver de que forma também eles buscam
informações sobre aquilo que eles desejam comprar para a sua produção, para o seu dia a dia. O primeiro questionário, então, sobre o impresso, ele foi realizado na Feira do Produtor da cidade, né, uma feira organizada pela Emater, que reúne produtores das 23 localidades diferentes da cidade. Né. Esses produtores, às vezes, eles se revezam, a gente foi mais de uma vez na feira, e, além disso, a gente faz um segundo movimento, que é entrevistar, conversar, né, com os jornalistas responsáveis por esse meio de comunicação. Então, a gente foi em 3 jornais da região, entrevistamos 3 jornalistas, cada um de cada jornal, para saber como que eles constroem as pautas sobre o meio rural, né, onde eles buscam as informações, de que forma eles constroem as informações que eles passam para os produtores. Né. Esse primeiro movimento a gente publicou lá na revista da UEPG, da Grazi, né, e o segundo movimento, então, que nos chamou a atenção, e aí foi porque que a gente derivou a pesquisa para 5 momentos diferentes, foi que saiu o Censo Agropecuário do Brasil. E desde o último censo, que foi há 12 anos atrás, o número de propriedades rurais com acesso à internet no Brasil aumentou 1.028%. Então, para tentar entender essa mudança, que a gente, digamos, fez um subprojeto para dialogar com a questão do consumo e acesso aos meios digitais nessa região, para ver se ela acompanhava esse crescimento que existia no Brasil e para ver de que forma isso estava acontecendo na região, de que forma os produtores, os pequenos produtores da região estavam trabalhando com as questões digitais. Mas também porque nesse período que a pesquisa começou, surgiu um meio de comunicação específico na cidade, na região, para trabalhar com o rural, que era uma revista chamada Novo Rural, uma publicação mensal financiada pela Emater, em que tinham reportagens sobre a temática rural. A gente queria saber também se os produtores, de fato, liam essa revista, o que eles se apropriavam dessa revista, porque quando a gente foi conversar com os realizadores da revista, a gente descobriu que ela tinha uma tiragem de quase 20 mil exemplares, numa região que tem 151 mil habitantes. Então, era quase uma revista para cada um que morava no campo. Né. Para nossa surpresa, ninguém lia. Né. E muitas vezes a gente conversava com a pessoa e a revista estava do lado e a pessoa, não, nunca vi essa revista. Era entregue de porta em porta, daí a gente descobriu que as pessoas liam sim a revista, na página do Facebook da revista. Mas a revista impressa em si, não, por conta de hábitos, de formas de consumo, e aí a gente descobriu que, de fato, eles têm acesso à internet, eles sabem do que como procurar as informações na internet, mas que essa busca, esse consumo, ele é mediado, não mediado pelo meio, mas mediado por gerações. Embora eles não saibam, muitas vezes, como manejar um celular ou um computador, o filho sabe, a filha sabe, e aí eles pedem para os filhos, para os netos, acessarem os sites que eles querem ver, como o site da Emater e da própria revista. Esse trabalho, então, a gente apresentou aqui na Unicinos, no seminário de mediatização do ano passado, e aí a gente passou para trabalhar com um carro-chefe, então, dos meios de comunicação no ambiente rural, que é o rádio. Né. A gente sempre trabalha a nossa pesquisa comparando com uma pesquisa anterior de uma colega nossa, que foi feita há 8 anos atrás, também sobre o consumo de meios de comunicação no ambiente rural de Frederico Westphalen. Na pesquisa dela, o rádio também aparecia em primeiro lugar, depois vinha a TV. Na nossa pesquisa aparece o rádio e depois o meio digital. Né? E na nossa pesquisa o que aparece em último lugar é o impresso. Como o rádio permanecia como o grande mediador ou o grande meio de comunicação pelo qual as pessoas têm acesso no campo, a gente resolveu, então, fazer esse movimento para entender essa relação dos sujeitos, dos pequenos produtores, com os rádios. E a gente focou nas rádios da região. Frederico Westphalen tem 3 rádios FMs e uma AM, mas uma FM e AM é da mesma empresa que pertence à Igreja Católica, né, que é a Luz e Alegria. As outras 2 rádios, uma é comercial e a outra comunitária. Então, dada essa diversidade, a gente também achou interessante conversar com os radialistas que trabalhavam nessas rádios, com os jornalistas. Quase todos eles egressos da nossa própria universidade, que também é interessante, para ver de que forma o ensino da própria universidade incide na produção que eles realizam. Né. E depois, já que a gente estava falando com pessoas próximas à universidade, a gente resolveu percorrer as 4 linhas, ou as 4 regiões rurais que existem no entorno da UFSM.
E aí a gente foi a pé mesmo, de casa por casa, conversar com os nossos vizinhos, né? A UFSM Campus Frederico Westphalen, embora não diga, ela está numa zona rural da cidade, no limite entre a zona urbana e a zona rural, no limite entre Frederico Westphalen e Taquarussul do Sul, que é a cidade que está ao lado. Aliás, é mais perto do Taquarussul do campus do que Frederico do campus. Então, a gente percorreu as 4 comunidades rurais que tem na região para saber a forma como as pessoas utilizavam o rádio, o que elas escutavam e de que forma aquilo que elas escutavam, elas utilizavam no seu dia a dia de produção. Esse trabalho está publicado na revista Tropos, da Federal do Acre. O que nos chamou a atenção é que as pessoas pouco escutam as rádios da região, as rádios da cidade, por 2 questões. Primeiro, porque as rádios têm pouca produção sobre a questão rural. Tem um programa da Emater que sai na rádio comunitária, um programa da Luz e Alegria, que é a rádio da Igreja Católica, que fala sobre as cotações, ou seja, sobre o preço das sacas, dos produtos, enfim, e mais nada. Outra questão é porque, como nós estamos próximos de uma grande região de Santa Catarina, que é o oeste catarinense, as rádios de Santa Catarina pegam ali naquela região, e as pessoas preferem escutar as rádios de Santa Catarina do que as rádios do Rio Grande do Sul, né? Por conta da programação, enfim, da diversidade de rádios, né? Se a gente pegar Chapecó, que é uma cidade que está a 100 quilômetros dali, quase todas as rádios que tem em Chapecó, a gente consegue escutar em Frederico Westphalen. Então, as pessoas acabam escutando rádios dos 2 estados. Isso fez com que a gente também começasse a considerar os meios de comunicação dos 2 estados, que incide na nossa nova pesquisa, que é sobre o consumo de televisão na região, né? Que é também um meio que está bastante presente e que nos chama a atenção por outra questão. A principal emissora de TV que a gente tem no Rio Grande do Sul, que é a RBS, não pega lá, né? Mesmo que você tiver uma antena, ela não pega. Então, as pessoas veem a Globo por parabólica, então elas não veem a programação local que a RBS faz. Elas acabam assistindo a programação local que o SBT faz, ou que a Record faz. Mas o SBT e a Record estão em Chapecó, então elas veem a programação local de Chapecó, e não a do Rio Grande do Sul. Então, eles sabem muito mais do que acontece com a Chapecoense do que acontece com o Grêmio e o Inter, por exemplo. Né, por conta dessa quase uma região híbrida, né? Ela está a 30 quilômetros de Santa Catarina e a 430 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul. Então, é mais fácil, mais próximo, consumir o que os meios de comunicação catarinenses fazem. Mas a gente também queria saber se aqueles clássicos programas de TV, como o Globo Rural, ainda têm força no campo, se as pessoas ainda assistem, acordam às 6 da manhã para acompanhar o Globo Rural e tentar aplicar aquilo que elas veem no Globo Rural, né? O Globo Rural é um programa que passa domingo de manhã, de madrugada. Às 6 da manhã, estou brincando que é de madrugada. Às 6 da manhã, na Globo, né? Mas que, claro, eles estão acordados desde as 5. Isso, às 6 todo dia e às 8 domingo. Isso. É um programa que existe há mais de 30 anos. Acho que não tem mais todo dia. Não sei se tem todo dia agora. Acho que não tem todo dia. Domingo seguramente tem. Mas tinha... isso, aqui às 6 da manhã tinha um programa da RBS que era o Campo e Lavoura, que não existe mais. Isso. Agora tem o Hora 1, né? Tem o Hora 1 e domingo tem o Galpão Crioulo, que é um programa de música gaúcha. Não tem nada a ver com a questão... Tem a ver com a questão rural, mas não com a produção rural. Já está fora. E, para nossa surpresa, sim, as pessoas assistem o Globo Rural, claro, porque também é um programa de muita qualidade jornalística. Se a gente for ver as matérias do Globo Rural, é um programa com uma qualidade jornalística muito boa, com jornalistas muito bons que trabalham lá também, né? E que, de fato, tem uma interatividade muito grande com os telespectadores, né? Desde o tempo das cartas até o tempo do e-mail ou do WhatsApp hoje em dia. E que, de fato, o que eles veem ali, eles tentam aplicar, né? Que foi os dados que a gente chegou. Primeiro, alguns dados mais socioculturais. A gente está quase 3 anos fazendo essa pesquisa e eu nunca me deti a perguntar o que eles produzem no meio rural.
porque mais ou menos eu sabia, enfim, mas eu não queria perguntar, porque eles tinham muito medo de responder questões sobre renda. Então, eu tinha uma questão aberta que era sobre renda, que era mais ou menos para saber se eles eram pequenos ou médio ou grandes produtores. Eu tirei essa questão e coloquei para saber o que eles produziam, porque eu também sabia que havia uma diversidade muito grande de produção lá, mas não sabia que era tanta essa diversidade que chegava até ter produção de fumo, por exemplo, naquela região. A gente sabe que a produção de fumo no Rio Grande do Sul está concentrada na região central, Santa Cruz e outras cidades. Mas ali é a segunda maior região produtora de fumo do Rio Grande do Sul, que eu não sabia. Descobri porque eles me responderam e porque numa das localidades que eu fui atrás do carro da Souza Cruz, que estava visitando casa por casa. Aí o cara da Souza Cruz encheu o saco e depois o Rafael com os bolsistas encheu o saco dos produtores. Mas o que prevalece ali é a produção de leite e depois a produção de subsistência, enfim, de legumes, hortaliças, que é para eles. Outras questões que a gente viu dessa parte mais sociocultural é que a Globo segue sendo o principal canal visto, com 45%, não é aquela, digamos, aquela permeabilidade de 70%, 80%, como a gente imagina que tenha. Acompanhado das outras TVs que aí são locais, como a SBT e a Record, que têm escritórios em Chapecó, e aí eles acabam assistindo um pouco da região deles a partir dessas duas emissoras. E outras duas questões que nos chamam a atenção é que eles veem TV por parabólica, que é o que pega no campo, e a grande presença massiva da Sky Gato. Né? Como a gente está numa região que está a 90 quilômetros a 80 quilômetros da fronteira com a Argentina, é fácil chegar ao Paraguai e comprar essas TVs, né, que tem o sinal não oficial, digamos assim. Né? E aí, pela Sky Gato, eles conseguem ver uma gama de programas que varia desde passar desenhos para o Nene, para as crianças, até ver os jogos do Grêmio e do Inter, porque como não pega RBS, tem que ter Sky Gato para ver Grêmio e Inter, senão vai ter que ver só a Chapecoense. Depois, outras questões que a gente viu que quase 70% das pessoas nos responderam que aquilo que eles assistem na TV, eles tentam aplicar no seu dia a dia. Sobretudo, questões relacionadas ao aumento da produtividade e, sobretudo, a ter uma produtividade, uma produção mais natural. O que eu quero dizer com mais natural? Que eles possam controlar pragas e aumentar a produtividade sem usar agrotóxicos. Né? Nós estamos numa discussão muito grande sobre o uso de agrotóxicos naquela região, porque a água de Frederico Westphalen é uma das mais poluídas do estado por conta do agrotóxico. Né? Foi identificado mais de 14 agrotóxicos diferentes na água da cidade. Então, isso despertou, na própria população rural, uma tentativa de fugir, dos pequenos produtores, de fugir dessa questão do agrotóxico. Né? E uma outra questão que a gente sempre faz é perguntar de que forma eles se sentem representados por aquilo que a televisão passa sobre eles. E aí a gente chega a um dado que quase 70% se sente pouco representado ou nem um pouco representado sobre como os programas de TV retratam a vida dos pequenos produtores. Porque a gente sabe que os programas de TV passam a realidade dos grandes produtores, né? A realidade de quem usa a máquina, de que tem 100 hectares, 200 hectares, milhares de hectares, que não é a realidade deles. Esses dados a gente obteve nas 2 últimas semanas, visitando as 4 cidades que tem depois de Frederico Westphalen, indo até a divisa com Santa Catarina. A gente passou aí por 11 localidades diferentes, andamos uns 100 quilômetros ida e volta por cada uma das realidades, entrevista e conversamos com mais de 40 pessoas. O segundo movimento agora é conversar com os jornalistas que trabalham com essa questão rural na TV. Então, nós vamos conversar com um jornalista da RBS TV de Passo Fundo, embora eles não venham RBS, mas a gente quer saber mais ou menos como que a RBS constrói a questão do campo. E outra com uma jornalista egressa nossa, que trabalha no SBT de Chapecó, também para saber como o SBT de Chapecó, que é o que eles veem depois da Globo, que eles veem mais depois da Globo, também tem construído a questão rural. E, por fim, como eu falei, os próximos passos é a gente fazer essa pesquisa sobre a questão da publicidade, de que forma a publicidade aparece, incide no meio rural na nossa região ali,
E, por fim, cruzar essa infinidade de dados que a gente já levantou nesses 4 movimentos anteriores, e nesse 5º que a gente ainda vai fazer, para depois pegar pelo menos uma pessoa de cada movimento e a gente fazer entrevistas em profundidades ou grupo focal. Como eu gosto de fazer as coisas meio fazendo, ainda não decidi se eu vou fazer entrevistas individuais ou fazer um grupo focal com cada um desses, com um sujeito de cada um desses movimentos. Mas isso para o 2º semestre. E aí cruzar um pouco dos dados quantitativos e qualitativos para a gente ter um panorama um pouquinho maior do que a gente fez. Até porque eu particularmente, estou curioso por saber em quantas localidades eu já fui, porque ainda não analisei dado por dado do número de localidades que a gente já foi de carro. Dizendo que a gente faz isso sem dinheiro, né? Eu faço isso com o meu próprio carro, com minha própria gasolina, porque não sei nem se a minha bolsista atual vai receber bolsa, embora eu tenha sido selecionado para ter bolsa interna do FSM, até agora ela não viu o valor, o dinheiro da bolsa dela, eu não sei se vai ver, assim como eu não vi até hoje, fora o software de pesquisa e o que a gente tem, nenhum outro recurso para fazer essa pesquisa. É isso. Muito obrigada aos professores. Nesse momento, nós abrimos para questões. Olá. Eu quero comentar um negócio da pesquisa do Rafael, que ele apresentou agora. Eu sou de Chapecó, sou gremista, né? Não sou da Chapecoense, como o Beto bem pontuou. E a minha pesquisa é sobre o rural, é sobre como o rural está se atualizando conforme os meios de comunicação também vão se atualizando. De certa forma, eu comecei com representação e identidade, hoje em dia eu vejo que é muito mais estética do que isso que eu tentei desconstruir, reconstruir de novo. E me chama a atenção porque, quando está falando, achei curioso quando fala do... Eles sabem procurar informação no Facebook, ou, tipo, eles não sabem, mas os filhos sabem. Porque isso, querendo ou não, é uma coisa muito corriqueira em países normais, não só em países rurais. E eu vejo como, no nosso imaginário popular, essa imagem do rural não se atualiza e como é sempre pintado como esse eterno Mazarope. E eu acho legal também ver sob o ângulo de produção, né? Tu está falando mais de produção, sobre essa coisa econômica, e como eu já estou focando no sujeito, e como parece que entre essas duas coisas tem uma lacuna que foi superado na literatura, foi superado no cinema, e eu espero que agora se atualize nesses novos meios, que eu também sou rural, eu também sou agricultora, e estou me atualizando esteticamente aqui na academia. E acho muito importante a gente ainda pensar sobre o rural, porque é uma coisa que é muito mais passível de riso e de curiosidade do que instiga a conhecer e saber que são figuras muito mais complexas e não mais dicotômicas entre o vilão, o bonzinho e esse imaginário criado. E é isso, muito bom ter o rural presente aqui, não só em, sei lá, seminário de agronomia. Eu quero fazer uma pergunta a Larissa e a Marco. Uma observação, ¿sí? Y una pregunta. Primero, felicitarlos por el campo de estudio que ustedes están pesquisando. Las personas con discapacidad parecen ser los más invisibilizados dentro de estos estudios en su condición de sujetos anormales, diría Foucault, ¿cierto? Mi observación es, en español, el paradigma de la inclusión prefiere hablar de personas con capacidades distintas y no de discapacidad. La discapacidad parte de la negación, ¿cierto? La capacidad distinta hace una afirmación del otro. Eso me parece interesante de poder pensar. Lo segundo, en su pesquisa, ¿ustedes consideran a personas del espectro autista
a personas de la neurodiversidad. Mi pregunta tiene relación porque justamente el espectro autista es un trastorno de la comunicación. Y las narrativas que se dirigen a la sociedad normalizada son narrativas hipersensoriales, múltiples imágenes, lenguajes, sonidos. Y las personas del espectro autista justamente combaten esa hipercomunicación. No sé si ustedes han considerado trabajar con personas del espectro autista. Júnior. Nós vamos fazer um bloco com 3 perguntas agora, os professores respondem e aí nós seguimos se alguém tiver mais alguma questão. A minha pergunta é para todo mundo, porque todas as pesquisas que eu acompanhei nesses 3 dias, para mim, essas 2 são as que mais realmente me mostraram ir na rua, envolver a cidade, envolver a equipe. Então, minha pergunta é como que a equipe de cada um, quantos professores, quantos bolsistas, como que é o trabalho e o envolvimento dos bolsistas, se eles têm a influência de dizer, eu acho que seria legal a gente ir para cá, como que é, e também como que as cidades, tanto São Borja quanto Frederico, vê a universidade, porque o trabalho de vocês é um trabalho, todas as pesquisas, óbvio, volta para a comunidade, mas, por exemplo, São Borja, a aluna que foi lá para o museu e fez aquele trabalho incrível, se as 2 cidades, elas veem a universidade, valoriza, porque agora está num momento, né, onde que a universidade é balbúrdia, todas essas coisas, se a cidade, ela valoriza o campus. Professores? Bom, vou começar então, já que eu falei primeiro. Já que eu falei por último, começo agora a responder. Sim, tem essa construção, digamos, do estereótipo do rural atrasado, né? Eu falo isso de que eu me surpreendi por conta dos dados anteriores, né, em que a internet aparecia em último lugar e agora ela já apareceu em segundo lugar, né, mas que, ao mesmo tempo, a região ali não acompanha, digamos, o crescimento que teve no Brasil inteiro. Por N questões, né, são cidades pequenas e a própria legislação brasileira não permite uma velocidade de internet maior em cidades pequenas, né. A gente sofre isso no nosso próprio campus, como está quase na zona rural, às vezes, agora que a gente conseguiu aumentar a velocidade da internet, mas até então a internet que a gente tinha era de 30 mega, por exemplo, né, no máximo, dividido entre nós e o IFE, que é o nosso vizinho do lado ali. Mas é interessante como a linguagem, eles aprendem, todo mundo aprende rápido, inclusive, né, eles também. Ou seja, né, usar o WhatsApp, essas coisas, é corriqueiro. Né. Eu lembro que um agricultor me falou que ele tinha visto, num grupo de WhatsApp, alguém falando que estava produzindo hibisco numa cidade próxima. Né. Ele pegou o carro dele e foi atrás da pessoa para ver como é que produzia hibisco, para ele tentar produzir também. Então, são essas outras dinâmicas, né, que são interessantes da gente ver. E eu tento e aí fazendo, talvez uma autocrítica, enfim, porque eu não sou do rural, então, para mim, é um aprendizado todos os dias que eu vou, eu acho o máximo estar lá, acho legal. Então, tento aprender sempre com o que eu estou vendo, assim, eu estou escutando. E aí, já respondendo a tua pergunta, às vezes até a minha bolsista acho que fica de saco cheio, porque eu fico conversando e olhando tudo na volta onde eu estou ali, conversando com eles. Né? Não, na ida ao campo anterior, a gente roubou bergamota, essas coisas, enfim, na rua. Nessa ida ainda não está tão florescido, então a gente não pôde fazer isso. Anteriormente, a equipe era um pouquinho maior, porque a gente tinha o apoio do laboratório. Né? Como a gente desmembrou os laboratórios agora, uma questão do departamento, eu estou fazendo ela, mais ou menos a minha bolsista, que a gente não sabe se ela vai ter bolsa, enfim, estou ainda querendo acreditar que vai ter, e às vezes um voluntário ou outro que acaba auxiliando a gente. Assim. Como a gente consegue decupar ou fazer análise via software, ela não dá tanto trabalho, né? Porque a gente faz o formulário no software, coloca de novo e dá esses gráficos que vocês viram aí. Depois é o trabalho que a gente senta, analisa e tenta produzir pelo menos um artigo por cada movimento que a gente faz. Né? Tentando
eu tento introjetar, ou enfim, trabalhar um pouco do que eu vivenciei aqui no Processo Com, né, de sempre ver essa equipe de bolsistas de IC, que agora já são doutores quase, né, tento ter 10% da formação, tento dar 10% ou 1% da formação que vocês tiveram para quem trabalha comigo, digamos assim. E o segundo movimento é um pouco o movimento que eu aprendi com o Nicolás, lá em Barcelona, que é que eu brincava com o Nicolás, do slow science, fazer cada passo pensado, repensado, conversando, dialogando com eles. E essa é a primeira vez que a bolsista que trabalha comigo, ela é do rural. Então, boa parte das questões ela me ajudou a fazer por conta que é a vivência dela e não a minha. Então, deixei muito mais aberto para ela produzir as questões e depois a gente ir moldando do que eu mesmo dizer, que por mais que eu pense, né, nas questões, enfim, mas deixei que a palavra final fosse mais ou menos dela, assim, para trabalhar. Eu estava falando para o Marco antes a questão da universidade, assim, como a gente tem mais cursos de rurais lá, e nós somos o único curso de humanas, muitas vezes eles acham que o nosso trabalho também é ou da engenharia ambiental ou da agronomia, até a gente explicar que é o curso de jornalismo, enfim, leva um tempinho. Mas é interessante, por exemplo, que eles e a gente não conseguiu demonstrar, por exemplo, que quase todo mundo que a gente entrevistou, que trabalha nos meios de comunicação, foi formado pela gente. Então, nem a cidade, nem nós conseguimos mostrar, a cidade não vê, porque eu acho que também a gente não conseguiu mostrar que, e é um dado que a gente obteve agora, que quase 70% dos profissionais que trabalham na região são formados pelo nosso campus, né? E só agora, quando chegou essa questão dos cortes, que a gente está publicizando isso, por exemplo. Né? Nem os nossos próprios egressos falam, digamos, no rádio, enfim, no meio que eles trabalham, muitas vezes, onde eles se formaram. Né? Talvez a visibilidade dos cursos de jornalismo e relações públicas fossem maiores se a gente valorizasse ou demonstrasse mais que os profissionais que atuam na cidade são nossos egressos. Né? Por exemplo, a gente teve, semana retrasada, o reitor foi lá para falar com os vereadores e saudou a imprensa. Mas ele não saudou a imprensa, que são todos os nossos egressos que estavam lá cobrindo o evento. Ele poderia ter dito, né, saúdo a imprensa que está cobrindo esse evento, que, aliás, são todos formados pelo curso de jornalismo aqui de Frederico Westphalen, por exemplo. Bom, eu vou tomar a liberdade de responder ao colega, porque é algo que eu problematizei durante a tese, né? Então, vou responder. Vou responder em português, tudo bem? Para que se tenha uma ideia sobre isto, essa questão do término, sobre pessoas com discapacidade, ou, né, pessoas com deficiência, ou com altas habilidades, né, que seria em português, eu tinha um capítulo pronto na minha tese, e nas vésperas de entregar a tese, debati com a Giane sobre essa questão, e eu tirei esse capítulo, onde eu defendia essa mesma ideia que você apresentou, né? Porque eu entendia que, em português, a palavra que é usada é pessoa com deficiência, e a palavra deficiência vem de déficit, a raiz dessa palavra, né, déficit, que é menos. Então, dá a ideia de que a pessoa tem menos capacidades, né? Pessoas com menos capacidades seria uma tradução literal do que é pessoas com deficiência. E aquilo me incomodou muito durante toda a produção da tese, e eu então escrevi um capítulo problematizando essa questão. Mas, nas vésperas de entregar, numa orientação, a gente chegou num consenso de que seria complicado levar essa discussão e essa problematização para a tese, por conta do seguinte: o lema das pessoas com deficiência no mundo é nada sobre nós sem nós. E eu não tinha feito nenhuma pesquisa perguntando a eles o que eles achavam. Então, a gente acredita, porque esse termo ele foi cunhado e debatido numa Assembleia da ONU em 2007, uma Assembleia Geral da ONU com as pessoas com deficiência, representantes do mundo inteiro. Eles decidiram que eles gostariam de ser chamados de pessoas com deficiência. Eu não acho que é o melhor termo. Eu também acho que o termo melhor seria pessoas diverso-funcionais. É só uma funcionalidade diferente. Todos
têm diversidades, todos têm habilidades distintas ou com habilidades diversas, pessoas com habilidades diversas ou diversos funcionais, que era isso que estava no capítulo, né? Mas, como elas ainda não se reuniram de novo numa Assembleia da ONU para debater isso, a gente achou melhor não trazer. Então, por enquanto, a gente está respeitando o termo que elas decidiram dentro da Assembleia. Sobre a questão das pessoas com espectro autista, todos os âmbitos das pessoas com deficiência sensorial, ou seja, dessas que, de alguma maneira, implicam nas questões de cognição, elas não nos interessam, elas estão dentro do nosso espectro. Quanto mais a gente faz palestras, nas aulas que eu falo sobre acessibilidade, nos chegam demandas dos alunos, das pessoas, como no teu caso agora, tipo, não, vocês já pesquisaram sobre as pessoas com autismo, nós queremos, a gente só não tem o fôlego. Então, para responder e matar as duas respostas juntas, né, a gente não tem o fôlego necessário, que é um fôlego, na verdade, que vem do financeiro. Essa é a realidade. Os alunos da Unicinos aqui, que fazem parte do Processo Com, estiveram conosco lá na Unipampa no ano passado, durante um evento, e que conheceram lá a nossa equipe de trabalho, né, dentro do grupo de pesquisa, os nossos alunos, eles ficaram amigos deles e tudo mais. E é uma galera empolgada com a coisa, só que a gente não tem condição de fazer a profundidade de pesquisa que a gente precisa, porque a gente não tem bolsa o suficiente. E neste ano, nem as bolsas, como o Rafael estava falando, nem as bolsas nós vamos ter. Então, para vocês terem uma ideia, o ano passado nós tínhamos um bolsista remunerado. Um bolsista. E nós somos, como a professora Larissa comentou anteriormente, no lançamento do livro, nós somos o grupo de pesquisa nas ciências sociais e humanas mais produtivo da Unipampa. A nota mais alta de todos os grupos dentro do edital foi o nosso. E nós, o ano passado, tínhamos um bolsista, e esse ano nós fomos contemplados, mas não chegou o dinheiro, como está acontecendo lá com o Rafa. Então, a nossa vontade é essa. A cidade percebe, né, como o Guilherme perguntou, a cidade percebe o nosso empenho, só que a gente consegue fazer até um tanto. Dali para frente, a gente precisa de mais incentivo, mais bolsas, etc. Né? Não sei se a prof. Larissa quer falar. Eu só queria, para fazer um fechamento, também complementar, no fechamento eu só queria reforçar um pouco quanto é importante assim, esse momento que a gente está fazendo de discussão, né? E, novamente, agradecer, no início da fala o Marco tinha agradecido pelos dois, mas agradecer também novamente pelo convite, né, do professor Efendi, da professora Giane e dos demais colegas do Processo Com para vir aqui apresentar esse trabalho, porque esse momento, né, isso que a gente está fazendo agora, nos é muito caro, sabe? E é muito importante. A gente tem participado de muitos eventos, né? Apesar da CAPES, aqui a nossa instituição, nos dizer que os eventos não são importantes, eles não valem nada, eles não pontuam no Lattes. Nós somos bastante subversivos nesse sentido e estamos tentando inverter a lógica, porque é nos eventos que a gente consegue fazer isso aqui. É debater, que vocês nos trazem, nos questionam, nos interrogam e que a gente consegue fazer essa autocrítica. Então, falando um pouquinho para o Guilherme, né? Respondendo um pouquinho, complementando o que o professor Marco disse, nós devemos ter, nesse momento, em torno de 10, talvez mais, alunos de iniciação científica. Só que são alunos de iniciação científica voluntários. Então, ano passado tivemos uma bolsa, esse ano provavelmente não teremos nenhuma bolsa para esses alunos. E como é que funciona isso lá na nossa universidade? Eu, pelo menos, né, acho que nas aulas o professor Marco faz a mesma coisa. Eu falo das minhas pesquisas para os alunos, né, eu participo dessa pesquisa com o professor Marco, ele é coordenador, eu sou vice do projeto, eu tenho outros projetos também de ensino, de pesquisa, e a gente apresenta nossos temas e convida os alunos que têm interesse em trabalhar com aqueles temas, em fazer pesquisa. Não é nem pelo retorno, pela bolsa, porque eles sabem que não existe a bolsa. Então, eles vão porque eles querem aprender, eles querem fazer iniciação científica, eles querem produzir, como enviaram nesse momento, que tu deve ter uns 10 artigos em avaliação no Intercom nesse momento. 13 artigos em avaliação no Intercom, né? Eu tenho mais 3 alunas também que enviaram. E da comunidade, o que eu percebo é o seguinte, a gente tem feito muita coisa pela comunidade, com a comunidade,
para a comunidade, a partir da comunidade. Ano passado, nesse projeto das narrações, nós nos aproximamos da comunidade e fomos narrar os jogos de futsal, né, do Serade, né, que é o time de futebol lá da cidade. Então, assim, no primeiro momento, a gente foi visto com estranhamento. Assim, a prefeitura não ficou desconfiada. O que esse pessoal da Unipampa, né, esses comunistas, querem fazer nos nossos jogos de futebol? A gente, inclusive, foi barrado num evento de futebol, né? A gente chegou com um grupo de alunos que a gente falou que era da Unipampa, eles fizeram cara feia e não queriam nos deixar entrar. A gente estava prestando um serviço para eles, que era de fazer uma narração do jogo que não tem, assim, né, uma narração qualificada, né? O trabalho esse que nós contamos do museu, que é apenas um exemplo, a prefeitura, as instâncias públicas, eles poderiam ter adotado esse modelo. Né? Então, o trabalho que a colega fez, né, adotado a ideia de ter um aplicativo nos museus, né, com audiodescrição, só que isso também não aconteceu. E no ano passado, no ano retrasado, o Marco fez um trabalho com os alunos, que foi um documentário. Ah, é. Quer falar disso? Não, isso é verdade, isso era legal de falar, que a gente fez. As associações de pessoas com deficiência, lá em São Borja, nos procuraram porque ia ter a Semana da Pessoa com Deficiência, e eles queriam ir à Câmara dos Vereadores para reivindicar coisas, só que eles queriam mostrar a realidade da cidade com relação à questão das pessoas com deficiência. E aí nos pediram para fazer um documentário, né, do jeito que eles entenderam. E a gente fez um mini documentário que tinha 5 minutos, e a gente levou, no dia da pessoa com deficiência, a gente foi para a Câmara, pediu a palavra e mostrou o documentário. E aconteceu uma coisa muito, muito interessante do ponto de vista político, porque eu estava sentado junto com o presidente da Câmara na frente, assim, que nem aqui, assim, e o vídeo passando atrás. E conforme o vídeo ia passando, ele ia me cutucando, assim, ele falou assim, mas isso é em São Borja? E São Borja é um ovo, é desse tamanho. Eu falei, sim, isso é em São Borja, é ali no bairro do Paço. Mas, aí mostrava, mas essa calçada está assim. Mas, sim, está assim essa calçada. Meu Deus, mas parece que não vivem nessa cidade, entendem? Então, foi muito chocante, porque os próprios vereadores viram uma realidade que, assim, ela está escancarada. Como é que essas pessoas não percebem que a coisa está assim? Então, foi muito interessante, e essa é o tipo de coisa que a gente consegue contribuir assim, com a sociedade. Né? Nós fazemos muita pesquisa-denúncia, pessoal. E é verdade, eu estou fazendo um projeto, né, também criticando as políticas públicas da cidade. O Marco faz parte do Conselho da Pessoa com Deficiência, né, que não tem se encontrado muito, não tem feito muita coisa. E, apesar dessas denúncias que a gente faz, a gente não percebe muita adesão, né, da comunidade. Eu não percebo, né, diretamente muita valorização, e provavelmente as coisas que o Marco apontou nesse documentário, que eram barreiras, né, para as pessoas com deficiência, continuam lá e não mudaram até o momento. A sensação de ser beija-flor apagando incêndio na floresta amazônica. Mas a gente vai cutucando, né? Mas vamos fazer a nossa parte. É isso. Obrigada. Muito obrigado, colegas. Neste momento, então, nós vamos dando encerramento às atividades do nosso último dia do 4º colóquio. Depois nós vamos ter um momento musical ali fora com a Raquel e com o Emerson, então a gente convida que, assim que termine aqui, a gente se encaminha ali para fora. E agora a gente convida, então, para a saudação no encerramento a coordenadora do nosso grupo, a Giane, e o professor Efendi. Alô. 5 minutos é muito, não consigo falar 5 minutos. Bom, colegas, que alegria chegar completamente afônico a este final de 4º colóquio. Muito obrigado a todas e a todos que pegaram a mochila desde Mato Grosso, Argentina, Uruguai, Venezuela, Minas Gerais, dos vários estados do Brasil que vemos aqui. É uma grande alegria, realmente o colóquio pouco a pouco foi adquirindo uma dimensão que no início nem pensávamos.
dos 45 professores planejados para ministrar as palestras, as conferências, tivemos a participação de 40 professores, então é um resultado numérico importante e principalmente o resultado qualitativo. A qualidade crítica de tudo aquilo que aprendimos e escutamos nestes 3 dias de trabalho. Para todas e todos, então, um grande abraço, um muito obrigado ao o Cláudio, que veio do Chile, né, de Temuco, aí perto do Cone Sul, do Polo Sul, com toda essa vontade. O Paraná também, vi que não mencionei. Então, a todos os lugares, a todas as pessoas, agradecer o Diego e o Juarez aqui com todo o trabalho técnico, a equipe de bolsistas de iniciação científica. A Jane vai nomear um por um, porque eu estou a todos os membros do processo com, a todos os amigos, as amigas, as professoras e os professores. É uma felicidade terminar este 4º colóquio. Claro que não está terminando, ainda falta um momento especialíssimo, que é a festa, mas um grande abraço e um muito obrigado. Também quero agradecer imensamente, assim, termino o colóquio com um sentimento de grande gratidão pelo trabalho desenvolvido nesses dias. Quero agradecer todos e cada um de nós. Como participante do Processo Com, é um privilégio contar com esse conjunto, esse time de pessoas ajudando a gente a pensar, ensinando, colocando questões, problematizando, enfim. Foram dias de muita intensidade, cansativos também, mas extremamente importantes para suscitar questões, para abrir horizontes, para reforçar, eu acho, que o desejo de continuar na luta, na resistência, nos processos de construção de um mundo melhor, né? Também, como EFEND, agradeço a todos os colegas que pegaram a mochila. Eu fico com medo nas nomeações, ele disse que eu ia nomear, a gente esquece pessoas, né? Então, assim, são muitos dos professores que vieram de vários lugares, mas, assim, na pessoa do Adriano, do Pedro, da Helena, da Copo, da Liliane, da Ilânia, eu queria agradecer muito, na pessoa de vocês, a Imaculata, os outros, os demais todos que não estão aqui, mas na pessoa de vocês que estão aqui, eu queria agradecer os demais professores, né? Então, representando todo esse time. Eu queria agradecer imensamente a equipe. Eu acho que a equipe de organização, sem essa força coletiva, sem esse trabalho coletivo, seria impossível fazer um evento como esse em tempos tão restritos. Não tenham dúvida de que cada um dessa gurizada fez o máximo, muito diferente o trabalho de cada um, mas uma força coletiva aí que é impressionante, né? É o bastidor funcionando o tempo todo, buscando coisas, enfim, do mais simples ao mais complexo, tentando resolver os problemas. Então, assim, muito obrigado. É sempre correr riscos falar alguns nomes. Eu estou olhando alguns e eu vou certamente esquecer, né? Mas a Renata, a Vita, a Lívia, a Raquel, o Guilherme, a Mari, o Alisson, o Wesley, quem que eu não falei? A Marcela, quem mais que está aqui? A Rayana, o Júnior. Viu como é difícil nomear? A gente sempre esquece alguém. Então, assim, mas digamos, o Guilherme também, não sei se falei. O Emerson, o Alisson, Wesley, falei? O Wesley falou, ele está feliz aqui. A Camila também, a Camila apoiadora, né, que daqui a pouco vai entrar no grupo também, mas está aí já firme e forte, voluntariando os trabalhos. E se eu esqueci alguém é porque a minha mente já está doida, né, já desde de manhã está completamente doida, esqueceu de buscar o palestrante. Mas
É muita felicidade terminar assim. E não está terminado, como disse o Efendi, a gente vai ter agora um momento de música e depois nós vamos ter lá no salão do meu prédio um festejo, uma pizza, e vamos tomar muito vinho, e nosso amigo vai servir as nossas taças para que a gente possa comemorar devidamente, que agora até esqueci o nome, olha bem, colegas, o Romero, ok? Então, todos sintam-se convidados. Antes de fechar, queria agradecer. Este momento já quase não fica ninguém, mas a professora Anícia pode levar o agradecimento para toda a turma da URGS, né, que nestes dias teve uma participação bem significativa, ou como nós temos quebrado essa lógica dos redutos, das ilhas universitárias, então temos uma diversidade universitária muito rica, e queria agradecer especialmente ao Felipe G. Martínez por ter obtido a menção honrosa no Prêmio Compós de Teses. Eu aprendi muito com ele como orientador, ele teve uma generosidade de escuta comigo, teve paciência para trabalhar durante esses 4 anos, e essa platina transmetodologia radical, escutas poéticas e musicais entre Porto Alegre e Montevideo, fala de tudo aquilo que nós subvertemos com nosso trabalho. Obrigado, Processo Com, obrigado a todos. Só para terminar, eu queria mencionar também que a gente deve agradecer os professores Nízia, o professor Efendi e a professora Giane, que também participaram dos trabalhos. Obrigado, e vamos lá. Vamos para o nosso momento musical.